Como sabemos, os dinossauros dominaram o nosso planeta durante milhões e milhões de anos. Mas vocês se perguntaram como tudo começou? Como os dinossauros surgiram? E como eles também foram extintos? Então no vídeo de hoje eu vou abordar para vocês a história dos dinossauros e como tudo começou e como tudo acabou. Então deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Edivaldo, falou, vamos começar o vídeo. Período Triásico. O período Triásico foi tudo que começou depois da Grande Morte, que foi uma extinção que ocorreu no período antes mesmo do Triásico. Esse período começou em 252 milhões de anos e terminou em 210 milhões de anos atrás. E foi nesse período que surgiu o primeiro dinossauro, que foi o Nyasasaurus pariginorum, que surgiu em 243 milhões de anos atrás. Isso porque a Terra ainda estava tentando se recuperar depois da grande extinção. Nessa época, as temperaturas começaram a aumentar e as estações estavam muito irregulares. E também em algumas áreas costeiras tinha muita umidade. Nessa época, os dinossauros tinham o Eoraptor, Herasaurus, Coelophysis e Plateosauro. Nessa época, os dinossauros não eram tão dominantes assim. Isso porque tinha poucos dinossauros. Não eram as criaturas mais dominantes do planeta. Isso porque os dinossauros tinham que evoluir, já que depois da grande extinção, 99% tinha sido destruído e eles tiveram que recomeçar de novo. E é por isso que demorou quase 10 milhões de anos para o primeiro dinossauro surgir. Período Jurássico. O período Jurássico foi de 201 milhões de anos para 145 milhões de anos. Nessa época, os dinossauros sim começaram a dominar nosso planeta Terra por completo. Os dinossauros dominaram todos os ambientes, desde florestas tropicais até planícies abertas. E nessa época, as temperaturas começaram a aumentar demais. Também com mais chuvas, a atmosfera rica em carbono e também as florestas ficaram mais densas e com mais pântanos. E nessa época surgiu os dinossauros que hoje nós conhecemos como Brachiosauro, Apatossauro, Diplodocus, Alossauro, Ceratossauro e Stegossauro. E nessa época, o continente chamado Pangaea começou a se dividir, formando os mares rasos e separando as terras, que futuramente nós chamaríamos de continentes modernos. E também nessa época, os dinossauros começaram a expandir completamente. Até mesmo na Antártida, que na época era quente, tinha também dinossauros. Isso porque não só a Terra também, mas os mares também começaram a se expandir com mais dinossauros, como também outros dinossauros marinhos. Período Cretáceo, o fim dos dinossauros. O período Cretáceo foi de 145 milhões de anos para 66 milhões de anos atrás. Nesse momento, o planeta começou a ficar muito quente e úmido, além das formações de oceanos e mares interiores. Além disso, no final da era dos dinossauros, o planeta ficou em um momento de resfriamento gradual no final. E por cima, esse foi o período que teve a maior diversidade de espécies de dinossauros, que foram muitos e muitos, como Tiranossauro Rex, Espinossauro, Velociraptor, Carnotauro, Triceratops, Iguanodon, os Pterossauros, o Anquilossauro e o Mosasauro. Só que há 66 milhões de anos atrás aconteceu um desastre que ficou conhecido como extinção KT, que aconteceu quando um gigantesco asteroide acabou destruindo e matando todos os enormes dinossauros. Então com isso, depois do impacto, infelizmente surgiu uma nuvem de gás que acabou entupindo a luz solar. E sem a luz solar, as plantas foram destruídas. E os dinossauros herbívoros que pisavam dessas plantas, infelizmente morreram. E aqueles dinossauros herbívoros que eram eles que alimentavam os carnívoros, infelizmente também morreram. Então por causa disso, essa extinção foi simplesmente a extinção que dizimou todos os dinossauros. E hoje em dia, nós humanos temos essa história que tudo foi por causa do asteroide que nós estamos aqui. Bom, como vimos nesse vídeo, os dinossauros viveram por muitos milhões e milhões de anos no nosso planeta Terra. Eles praticamente ficaram cerca de 176 milhões de anos antes mesmo da sua extinção. Então com isso, como vocês viram, a história dos dinossauros começou com apenas algumas espécies de dinossauros
que não eram nem tão dominantes. Mas depois disso surgiu a Era Jurássica, que aí que sim dominou todos os dinossauros. Para o fim, no Cretáceo, surgir a maior diversidade de dinossauros e também aconteceu a extinção KT. Só que podemos afirmar que se não tivesse acontecido essa extinção, nós não estaríamos aqui. E também os mamíferos também estariam. Então, por causa disso, essa extinção pode ter sido muito crucial para a gente por causa disso. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Falou, pessoal. Se inscreva no canal. Eu sou o Ivaldo. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo.